Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para minha turma do quinto período noturno de Direito Falimentar e Recuperação de Empresa. Como a gente tinha combinado, a gente ficou um pouco prejudicado, né, em abril com relação à quantidade de aulas por conta da semana de prova, que nos tomou 2 segundas-feiras, mas acho que tivemos feriado também, então acabou que a gente saiu um pouquinho do cronograma. E como eu tinha combinado com vocês, eu vou gravar o final da aula, do conteúdo, né? Na verdade, não é o final da aula, o final do conteúdo de recuperação de empresas, deixar gravado, daí vocês assistam quando puder. E na aula de segunda-feira, a gente já começa a falar de falência. Porque daí provavelmente a gente vai ter de 3 a 4 encontros para falar de falência e eventualmente fazer uma pequena revisão. Se não der tempo de fazer a revisão online, eu gravo algumas dicas para a prova, para que vocês possam ir, né, melhor preparados para essa segunda prova. E aí a gente evita um maior número de alunos correndo risco. Se bem que eu acho que as notas estão numa média muito boa. A gente evita, né, de ter uma quantidade maior de alunos pegando P3 e eventualmente nem pegando P3, passando boa parte da turma, talvez todos, direto. Então, nesse vídeo, que talvez fique um pouquinho grande, eu vou fazer uma breve revisão da última aula que a gente teve, porque eu sempre acho que com essa história de uma aula só por semana, ainda mais com essa matéria, o assunto fica bem picado. Então, eu vou fazer uma elaboração, uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada e sigo o conteúdo de tal forma que eu imagino que a gente acabe o conteúdo de recuperação e falência nessa própria aula. Bom, o que a gente estava conversando na última aula, deixa eu ver que dia foi, dia 18. Salvo o melhor juízo, nossa aula era sobre plano de recuperação judicial, que a gente chama de PRJ. Eu tenho uma dificuldade muito grande para decorar artigo e para soletrar, ou seja, eu não estaria no soletrando do Luciano Huck jamais. Mas, enfim, a aula era sobre plano de recuperação judicial e o seu destino, aprovação, modificação e rejeição. Conversamos naquela época a respeito da importância da arbitragem na hora da elaboração do plano, dos riscos e tal. Hoje a gente vai para questões mais objetivas e aí a gente segue o conteúdo para as questões que a gente ainda não viu. Primeira coisa importante de se lembrar, a legitimidade do plano de recuperação judicial ou do PRJ. Quem tem essa legitimidade? O próprio devedor. Lembrando que o próprio devedor na recuperação é quem vai continuar exercendo, via de regra, a atividade de administrador do próprio negócio. Então, ele é que sabe o momento adequado. Na medicina a gente chamaria de golden hour, que é a hora de ouro para se pedir a recuperação judicial, até porque a recuperação judicial solicitada tardiamente pode ser que não tenha a mesma efetividade do que feita no momento adequado. Ela não pode ser, não é que ela não pode ser, ela não deveria ser proposta nem antes, porque isso passa uma imagem, né? É evidente que é isso que a gente não quer, não deveria ser assim. Mas passa uma imagem de que a empresa está numa situação de crise e pode prejudicar eventuais interesses de credores que não queiram mais negociar ou cobrem uma taxa de juros um pouco mais alta, eventualmente banco, até porque a gente tem que colocar na frente da firma ou denominação em recuperação judicial. Então, isso pode gerar um impacto, né, nos contratos. Por isso, fazer a recuperação de forma precipitada pode ser ruim. Por outro lado, se a gente deixa para pedir a recuperação judicial depois de passado o momento adequado, a questão da viabilidade da empresa já fica um pouco mais comprometida.
Então, dependendo, a solvabilidade da sociedade empresária não é a mesma do que se ela tivesse sido requerida, por exemplo, 4 meses antes. Para a gente dar um exemplo bem concreto, bem real. Se eu tivesse uma empresa em crise em janeiro desse ano, eu teria um problema. Se eu não tiver solicitado a recuperação dessa empresa em crise em janeiro desse ano e tiver esperado, achando que o mercado fosse reagir, porque a economia estava dando sinais de que reagiria, uma hora dessas eu estaria numa situação muito mais difícil, porque a gente sabe, primeiro, em algumas cidades tem, principalmente no estado de São Paulo, tem um isolamento social um pouco maior do que o que a gente tem aqui em Minas. Aqui em Araxá o comércio já foi aberto, mesmo assim, alguns locais o movimento já caiu. Não sei se foi na sala de vocês, mas eu contei que um amigo meu, dono de restaurante, me contou que ele pagava cerca de 50 mil de Simples Nacional por mês e que ele passou a pagar agora só 5, quer dizer, a receita dele deve ter caído 90%, né, para ele chegar nesse valor, que os sócios já não estão mais tirando Prolabore. Então, se essa empresa já tivesse em crise antes, deixa eu desligar o celular para que ninguém me atrapalhe. Se essa empresa já tivesse em crise antes da crise coronavírus, a crise coronavírus provavelmente agravou bastante a situação. E aí não ter pedido a recuperação no momento adequado, talvez hoje signifique a falência da sociedade empresária. Por isso que quem quer se especializar nessa área tem que ter bastante sensibilidade, conhecimento de outras disciplinas, por exemplo, macro e microeconomia, talvez um pouco de administração de empresa, alguma noção de contabilidade, para conseguir perceber essas flutuações de mercado e conseguir antever problemas. É claro, já falei, acho isso também na sala de vocês. Quando o ano virou em 31 de dezembro, tem certeza que ninguém pensou que a gente ia viver um isolamento social. A gente desejou saúde, viagem, uma festa, trocar de carro, e agora, parafraseando piadas de internet, a meta de 2020 é sobreviver, ou para as empresas não quebrar. Então, a gente tem essa situação. Então, guardando, a legitimidade é do próprio devedor. Se houver, né, sugestão de plano alternativo por parte dos credores, até porque isso não é uma decisão unilateral dele, os credores deverão levar essa discussão e debater junto ao devedor, eles têm que chegar num acordo, se não houver prejuízos apenas para os credores, ausentes à Assembleia, ou seja, se por acaso os credores levarem essa discussão junto ao credor e o devedor concordar com os termos, além disso, a gente precisa de um segundo elemento de que não pode haver prejuízos aos credores que estiverem ausentes a essa assembleia que vai discutir o plano de recuperação de empresas, certo? Só para aqui um minutinho. Se por acaso, eu sei que a aula é gravada e que a gente não tem essa interação para saber se está tendo dúvida ou não está tendo dúvida. Se por acaso tiver dúvidas, me perguntem depois no e-mail institucional, durante as aulas, talvez seja até melhor, porque a dúvida de um é a dúvida de outros. O que eu estou fazendo para gravar esses vídeos é que não haja prejuízo de conteúdo. Eu vou dar uma maneirada na dose, na prova, mas eu também não gostaria e nem quero que vocês fiquem com dúvidas. Então, se durante essas aulas surgirem dúvidas, ou me perguntem na aula imediatamente a seguir, ou então me mandem um e-mail institucional. Se eu começar a demorar muito, por favor, peçam para a Rita me mandar um WhatsApp para responder, porque agora começa a parte também de correção de TDE, de ACQG, de simulado, enfim. Então, não fiquem com dúvidas. A primeira observação. Com relação ao prazo,
O plano de recuperação judicial ele deve ser apresentado ao juízo com prazo improrrogável de 60 dias da data da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução da recuperação e falência. Esse talvez seja o efeito mais duro da recuperação judicial. E ele tem dois caminhos. A recuperação judicial, se o plano não for apresentado em 60 dias, vai culminar na convolução da falência da sociedade empresária e, se por acaso, isso é uma hipótese que a gente vai ver mais para frente, esse plano não for viabilizado, por algum motivo a empresa não consegue se recuperar, também vai haver a convolução da empresa em recuperação judicial em falência. Então, a sanção, o perigo, né, de se pleitear a recuperação judicial, principalmente de forma tardia, é justamente essa. Se der errado, a gente não tem um plano B. Aí a empresa vai para o procedimento de falência. Empresa não, já falei empresa é atividade. A sociedade empresária vai para o procedimento de falência. Tudo isso está nos termos do artigo 53, já a gente vai ler. Se o devedor ainda não tiver conseguido aprovação até tal data, ou seja, dentro desses 60 dias, ele deve apresentar pelo menos um esboço fundamental contendo as medidas que ele pretende implementar de recuperação, porque se ele não fizer, vai decorrer esse prazo, né, prescricional ou preclusivo de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação, e aí vai ser fatalmente convolada a falência daquela sociedade empresária. Então, pelo menos na pior das hipóteses, apresenta um rascunho, um plano, alguma coisa para interromper a contagem desse prazo até que se discuta. Quais são os elementos? Os elementos que devem constar nesse plano estão no artigo 53, e eu vou dizer aqui por alto. São laudos econômico financeiro de avaliação dos bens ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou entidade especializada. Muitas vezes se contrata, né, uma empresa especializada para elaborar esse plano de recuperação, inclusive para assessorar o diálogo entre credores e devedor. Outro documento importante é a demonstração de viabilidade econômica. Isso aqui é requisito sine qua non, já que só é possível recuperar as empresas passíveis de recuperação, e essa recuperação se dá através da verificação da viabilidade econômica. Caso contrário, a gente já parte direto para a falência, que é a morte, entre aspas, da sociedade empresária. E C, a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados e seu resumo. Bom, tudo isso está no artigo 53, que diz o seguinte. Deixa eu abrir. Plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias, publicado dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e falência, e deverá conter inciso 1, discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados conforme artigo 50 desta lei e seu resumo, demonstração de viabilidade econômica, 3, laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Até aí eu tinha falado. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 dessa lei. O artigo 55, descendo aqui,
diz que qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Basicamente, o que ele quer dizer é que ele terá 30 dias contado a partir da publicação do deferimento do plano de recuperação judicial. Bom, sigamos então. O que a gente tem? Laudo econômico financeiro e de avaliação de bens. En passant, porque isso aqui é documentos muito mais a cargo, né, de pessoas especializadas, de contadores, do que propriamente de advogados. Mas são laudos cujo objetivo é apresentar a real situação do devedor para que os credores possam analisar a viabilidade de recuperação. Com relação às sociedades anônimas, por exemplo, talvez vocês se recordem que todo final do exercício fiscal ou do exercício social, eles são obrigados, principalmente as que negociam, todas elas, mas as que negociam ações na bolsa, gozam não, né? Tem um regime muito mais rígido do que as sociedades de capital fechado. Mas as sociedades de capital aberto, elas devem publicar um balanço com uma determinada periodicidade, de tal modo que se entrar no site da Bovespa, no site da CVM, consegue vários documentos a respeito da saúde econômica de uma sociedade anônima. Mas isso é uma obrigação para a sociedade anônima e para sociedades estatutárias de um modo geral. As sociedades limitadas, elas têm essa obrigação, a sociedade limitada pura tem que publicar também um balanço social no final de cada ano. Mas, por exemplo, outros tipos societários não têm essa necessidade. E ainda assim, ainda que eu publique um balanço social no final do exercício social, pode ser que quando eu peça a minha recuperação judicial, já tenha se passado, não precisa nem de ter passado muito tempo, nesse exemplo que eu dei no começo da aula. Se o fim do meu exercício social foi dezembro de 2019 e eu já cheguei em dezembro de 2019 com uma situação difícil, dependendo do meu ramo de atividade, em 2020 eu estou sofrendo muito com essa crise do coronavírus. Então, a situação muda muito rápido. Por isso, essa necessidade de apresentar o laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens, até porque os bens também, principalmente móveis, eles se deterioram. Móveis, eu estou falando bens móveis e os móveis imobilizados. Eles se deterioram muito rápido, então é preciso de uma avaliação técnica específica, supondo que a gente esteja conversando de uma fábrica, por exemplo, precisa de ter um técnico especializado para saber quanto custa, vamos pensar numa mineradora, quanto custa uma esteira que carrega o minério de um lugar para o outro, quanto custa um forno, quanto custa um caminhão com uma determinada capacidade ou um trator. Então precisa de gente com conhecimento técnico que não mesmo que exista na comarca uma vara especializada em vara especializada de empresa, falência e recuperação judicial, a gente provavelmente não vai ter, com esse nível de especificidade, um perito da vara. Então, provavelmente vai ser alguém contratado pelo próprio devedor. Isso cai muito na nossa linha A, que é o laudo de avaliação desses bens ativos, precisa de ter representação com preços de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do devedor, móveis, imóveis, marcas, patentes, créditos e etc. Aqui a gente está falando de bens materiais e imateriais. Eu não sei se vocês perceberam, mas marcas, patentes, inclusive eu considero a posição que a empresa
tem no mercado como um ativo importante, um ativo imaterial importante, supondo que ela exerça, por exemplo, que ela tenha uma grande fatia, pode ser um minerador, tem uma grande fatia do mercado nacional daquele determinado minério. Isso é um fator importante. Supondo, no caso da Oi, por exemplo, a gente já conversou também, um dos grandes ativos da Oi é que em N localidades, Minas Gerais, Nordeste, a Oi praticamente não tem concorrente para telefonia fixa. Para telefonia móvel, ok, mas para telefonia fixa ela praticamente não tem concorrente. A CTBC está no Triângulo Mineiro, mas o resto de Minas basicamente é do grupo Oi, tanto que ele chama Telemar Norte-Leste, ele pega o estado, a região norte e o leste do país para cá, né? Fiz para cá, mas é para cá. Bastante coisa no Nordeste. Então, a clientela da Oi era um ativo importante. Então, isso tudo tem que ser pesado também com relação à viabilidade da empresa. Se eu já estou instalada, se eu já tenho torres de comunicação, se eu consigo prestar o serviço para uma quantidade X e de uma clientela relativamente fidelizada, né? Porque se eu não tenho concorrência e eu preciso de telefone fixo, isso é levado em consideração como um bem ativo imaterial. Laudo econômico financeiro. Demonstração detalhada do patrimônio do devedor com análise do ativo, passivo, receitas, despesas e fluxos de caixa. Aqui a gente está fazendo a operação matemática levando um pouco mais a sério, porque a gente precisa de uma avaliação patrimonial e um laudo econômico-financeiro de demonstração do patrimônio com análise de ativo, passivo, receitas, ou seja, o que eu tenho para receber, despesas e qual que é o meu fluxo de caixa, ou seja, o que eu tenho de capital rotativo, de capital de giro, quanto eu tenho circulando para fazer essa empresa se manter. Isso também é uma informação importante, porque de repente eu sofro de uma crise de liquidez. Eu tenho bens ativos imobilizados, eu tenho dívidas, mas eu não tenho liquidez. E se vocês voltarem bem no começo da apostila, tinha 5 ou 6 tipos de crise econômica e a crise de liquidez era uma delas. Não é talvez a mais grave, mas é uma crise importante. Para mim, a técnica lá, aquela crise que a empresa não consegue se adequar tecnicamente com as mudanças do mercado, eu acho talvez essa mais problemática, dependendo do ramo. Mas crise de liquidez é um problema sério. Esses laudos eles deverão ser elaborados por profissionais especializados. A demonstração de viabilidade econômica, a gente já meio que conversou isso também antes, ela é uma demonstração teórica, porque não dá para a gente afirmar, bater o martelo e dizer, beleza, vamos fazer assim porque essa empresa ela vai se recuperar. Porque no meio do caminho pode acontecer de ter uma crise. Imagina as empresas que estavam... O que mais se discute hoje, só para avisar, o que mais se discute hoje são as possibilidades ou não, e aí vocês têm um trabalho para fazer sobre isso, de reprogramar ou de redefinir o que foi estabelecido no plano de recuperação de empresa feito anteriormente a essa crise do coronavírus. Então, daí, mais um exemplo de que é uma demonstração teórica, porque a gente planeja um cenário e aí vem um vírus. Quem estava contando com o vírus? Acho que só o Bill Gates, que fez um documentário que está no Netflix interessantíssimo sobre a origem do coronavírus, que começou a ser gravado em 2018. E aí ele fala que talvez um dos grandes riscos para a economia seja uma pandemia, e dentre os vários vírus que poderiam causar essa pandemia,
ele fala do coronavírus justamente pela capacidade que esse vírus tem de mutação. E prevendo já um cenário ruim, ele e outros pesquisadores estimam que esse é o primeiro ciclo de uma pandemia que pode se repetir no intervalo cíclico, igual acontece com as crises econômicas. Nossa geração nunca viveu uma pandemia, nem a nossa, nem a dos nossos pais, mas de repente a dos nossos avós viveu uma guerra. Eu acho que a gente está numa situação muito parecida com uma situação de guerra, a gente só não está vendo contra quem a gente está guerreando. Mas economicamente o impacto é tão grave ou pior do que o impacto de uma guerra. Tanto que as projeções econômicas elas nem estão próximas do que foi a economia no pós-Segunda Guerra Mundial, mas estão mais próximas do que foi a economia depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, na crise de 1931 a 1933. E aí, naquela época, a gente teve realmente guerra mundial, guerra civil em várias nações e a gripe espanhola em 1918 a 1919. E veio vindo, então, já de um cenário bastante ruim que culminou com a crise de 1929. Ali também teve um problema de oferta de crédito, mas enfim, isso é para aula de história. De todo jeito, guardem que a demonstração de viabilidade econômica é uma demonstração teórica e é uma projeção. A gente não tem como afirmar que vai dar certo no final do plano. Tanto que se não der certo, a empresa vai falir. Bom, meios de recuperação. Agora sim, talvez a gente comece um tema novo. Eu não lembro se a gente terminou a aula nessa parte. Embora existam alguns limites legais, a grande margem e liberdade para o devedor propor os meios de recuperação judicial. O artigo 50, por exemplo, ele é exemplificativo. Então, quem quiser anotar aí, já coloca aí no cantinho do código que o artigo 50, o rol, é exemplificativo. E aí, o que diz o artigo 50? Um monte de coisa. A gente tem 16 incisos. Vamos lá. A gente tem alguns mais importantes, outros nem tanto, eu grifei alguns aqui. Primeiro deles, concessão constitui meios de recuperação judicial observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Esse é um meio importante. 2. Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Algumas sociedades são tipicamente sociedades de capital, então não tem barreira para que seja feita essa cessão de cotas. Outras sociedades são tipicamente de pessoas e aí existem algumas barreiras para que seja feita essa cessão. Você tem que primeiro comunicar ao sócio, em alguns casos você precisa de unanimidade, mas enfim. Sobre esse tema, cisão, incorporação, fusão, transformação, aquisição e joint venture, que a gente vai estudar, vocês já estudaram. Eu dei uma aula para o pessoal de societário que está gravada no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, pode dar uma olhada lá, ficou bem legal. Eu ilustrei cada um desses exemplos com casos práticos de empresas que a gente conhece. Tá lá para quem quiser ver. Então, no caso da Oi, por exemplo, houve ali a cisão do grupo Oi, foi vendida a Game Corp, dos que eu me lembro. Então, vender parte do seu grupo de empresas é uma possibilidade real e às vezes muito boa de se conseguir aumentar o seu ativo, diminuir o seu passivo e viabilizar ainda mais a viabilidade econômica e a recuperação da empresa.
O que tem que tomar cuidado é para que a pessoa não venda a parte ruim da empresa, a parte podre, e fique com a boa, fora de um processo de recuperação, porque isso pode configurar depois uma fraude contra credores ou fraude à execução, mas isso fora do processo de execução. Advogado empresarial, ele lida muito com a frase, quando a situação já está feia, né? Assim, várias execuções fiscais ajuizadas, banco, execuções por título, judicial, extrajudicial, enfim, a situação da empresa já está comprometida judicialmente, o sócio bate lá na sua porta e vira e fala assim, doutora, eu queria blindar meu patrimônio. Nessa hora, a Inês já está morta, não tem jeito, tinha que ter feito isso antes. Portanto, essa possibilidade de vender durante o processo de falência, de recuperação, desculpa, o que está ruim é ok, desde que seja aprovado pelos credores. O que não pode é o sócio, devedor, planejar vender o que está dando defeito, a parte ruim da empresa, o que não dá lucro, ficar com a parte boa, sendo que a parte que não dá lucro provavelmente é a que tem um menor valor agregado e é o que vai gerar menos receita para pagar maior volume de passivos. Então, essas contas elas têm que ser levadas em conta. Aqui o direito societário é um pouco matemático, mas não de matemático, mas ele é lógico. Inciso 3º, alteração do controle societário. E aí vocês vão ter que lembrar de sociedade anônima, porque a gente tinha joint venture, a gente tem holding, a gente tem empresas que controlam outras empresas. A própria Oi era uma empresa que controlava outras empresas e ainda controla. De repente ela tem que vender alguma desses grupos, alterar esse controle societário pode ocasionar um aumento da receita e uma diminuição da despesa, ou só a diminuição da despesa. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos, porque de repente pode ser um problema de gestão. A gente tem lá dentro daquelas crises a crise de gestão. Inciso 5, concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar, ou seja, os credores passam a ter um poder gerencial maior na sociedade, depois do deferimento da recuperação, do deferimento do plano de recuperação judicial. 6º, aumento do capital social, supondo, por exemplo, que eu sou uma sociedade anônima, eu posso emitir títulos para me refinanciar e me recapitalizar, e isso acontece com frequência. Corre-se o risco, eventualmente, que dessa emissão ser feita sem lastro, mas várias empresas, agora do ponto de vista prático, várias empresas, sociedade limitada, optam por se transformarem em sociedades anônimas para negociar suas ações na bolsa, e se elas forem inteligentes, elas fazem isso no momento oportuno. Foi o que aconteceu com o Magazine Luiza naquela transição da maior quantidade de vendas, o volume maior de vendas pela internet. Já tinha um conglomerado, ainda não era um conglomerado, mas já tinha um domínio, principalmente da Americanas.com e do Submarino, que depois se fundiu e virou um conglomerado, mas essa espécie de venda B2B começou a ficar frequente. Comércio pela internet aqui no Brasil é uma moda que pegou, e agora com essa pandemia o volume de vendas vai aumentar muito mais. Então, antes da crise, muito antes disso, aliás, quando Americanas.com começou a negociar suas ações na bolsa, o Magazine Luiza se transformou
de sociedade limitada para a sociedade anônima, para poder negociar ações na bolsa, aproveitando, né, dessa mudança no cenário, dessa mudança na forma de se realizar as vendas, não mais só no ponto de venda físico. Às vezes o ponto de venda físico é muito mais um mostruário, o cliente vai lá ver, mas acaba comprando no ponto da loja virtual, porque é mais barato, enfim. Outros não, os clientes mais idosos, de uma classe mais baixa, tendem a preferir comprar na loja física. Isso vai de perfil de cliente. Mas sabendo que o perfil do consumidor no geral do Brasil estava mudando, o Magazine Luiza fez essa transição para a sociedade anônima, e com isso, caso o Magazine Luiza precisasse, além dele ganhar dinheiro com a venda das ações, ele podia emitir títulos para refinanciar a sua própria atividade. Ou seja, de um modo geral, é uma ideia brilhante quando você acerta. É o ramo de negócio com o tempo ideal. Então, pode ser uma excelente opção. Bom, outra opção que a gente tem aqui, aumento do capital social, já falei, já pode acontecer dessas da sociedade anônima, ou dessa transformação, né, de tipo societários, ou pode ser dos próprios sócios, por exemplo, uma sociedade limitada, queiram injetar dinheiro deles mesmos, né, para aumentar o capital social, até porque caso o processo de recuperação não dê certo, eles vão correr o risco de sofrer um processo de falência, e algumas dívidas, ainda que haja separação patrimonial, algumas dívidas podem, separação patrimonial entre as pessoas, o patrimônio pessoal do sócio e o patrimônio social. Mas em algumas situações é possível que se atinja o patrimônio do sócio, principalmente do sócio administrador. Então, às vezes, é melhor que injete um pouco de capital social para que se evite um processo de recuperação judicial. Outra situação é o trespasse ou o arrendamento do estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Isso aconteceu no caso da Varig. Eu vou tentar achar esse precedente para colocar para vocês, é bem interessante. A recuperação da Varig não dava certo, e aí os próprios empregados da Varig optaram por administrar a companhia aérea. E, eventualmente também não deu certo, porque a gente não está vendo mais aviões da Varig voando por aí. Mas foi uma opção que eles fizeram num determinado momento do plano de recuperação judicial, porque o que se tinha acordado inicialmente não estava funcionando. Outra opção está no inciso 8º, é a redução salarial ou compensação de horas e redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Então, guardem aqui que é acordo ou convenção coletiva. Dei uma olhada nesse artigo para ver de que forma, né, ele estaria hoje, já que teve essa reforma trabalhista. De repente, vocês estão muito mais por dentro do que eu, mas o negociado ele tem um peso muito grande, então pode ser que o que valha para um determinado empregado não valha para o outro, mas o bem da verdade é que neste caso específico a gente está falando de um conjunto de empregados e não de um empregado só. Então aqui é necessário de fato, por mais que tenha sido alterado a CLT, esse acordo ou convenção coletiva para que se reduza salário ou seja feita a compensação de horas ou redução de jornada. Quer um exemplo mais concreto que esse? Não tem jeito. Para tentar evitar que as empresas entrem em crise, salvo engano, a MP 927, tem 927 uma que vem logo depois, não sei se é 931 ou 933, desse ano, logo no começo da crise coronavírus, fez justamente isso, tentar redução de carga horária
com redução salarial, e é complementado, pode ser até, não sei se é 20 ou 30, depois 50% e 70% da redução. E é complementado pelo seguro-desemprego, o governo assume essa despesa por um intervalo de 60 dias. Isso já foi para prevenir que empresas chegassem, né, nesse processo pré-falimentar, que é, na verdade, o da recuperação judicial. Outra opção, dação em pagamento ou novação das dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Não preciso explicar isso para vocês, vocês já sabem, novação é uma confissão de dívida, declaro que eu devo, assumo que devo, renegocio a dívida, tudo que ficou para trás continuo devendo, talvez eu faça uma negociação com relação à quantidade de parcelas, taxa de juros, esse tipo de coisa, e inclusive com a possibilidade de constituição de garantia própria ou de terceiro, por exemplo, seguro bancário, seguro pessoal dos próprios sócios, enfim, aqui tem uma série de peculiaridades, mas a gente não precisa de aprofundar tanto assim, nem temos tempo. Depois, constituição de sociedade de credores, o que também na prática acontece. Os próprios credores constituem uma sociedade para ser integrada à sociedade em recuperação, e aí acaba, por via, né, de consequência, conseguindo administrar a sociedade, providenciar, talvez eles mesmos, o aumento ou não do capital social, enfim, é uma coisa interessante dependendo do score de risco dessa recuperação e do tipo de credor com os quais a gente negocia. A principal hipótese é venda parcial dos bens, até porque se eu vender tudo, eu fecho as portas, eu já posso ir para falência, então, na prova, venda total dos bens na recuperação judicial não vai rolar, porque essa resposta vai ser falsa, porque se eu vender tudo, eu não estou me recuperando. A minha empresa, na verdade, ela não é inviável, ela ela está falida. Equalização de encargos, inciso 12, desculpa. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural sem prejuízo disposto em legislação específica. Esse é um outro meio de se constituir, né, a recuperação judicial. 13, usufruto da empresa, ou seja, a a propriedade, na verdade, continua, vocês têm direito às coisas, né? Posso gastar agora. Então tá, a propriedade da empresa continua com os sócios, mas é dado em garantia a posse ou usufruto da empresa, porque quem tem o usufruto, na verdade, tem a propriedade, tem o direito de gozo, mas não tem a propriedade, então aqui seria esse usufruto da empresa basicamente vai significar a distribuição dos lucros entre os credores. Administração compartilhada, é o inciso 14. O 15, emissão de valores mobiliários, que foi o exemplo que eu dei com o próprio aumento do capital, porque eu dei o exemplo da sociedade anônima. 16, constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamentos dos créditos os ativos do devedor. Parágrafo 1º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor,
titular da respectiva garantia. Acho que a gente já conversou sobre esse artigo em outras oportunidades, esse parágrafo, aliás. Parágrafo 2º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. Imagina, coitado do sócio de uma empresa em recuperação que tiver algum negócio com indexação em dólar. O dólar deve ter valorizado, vamos olhar aqui, espera aí que eu já conto. Onde está meu aplicativo? Dólar comercial, né? Porque o turismo não vai adiantar. O dólar nos últimos 3 meses passou de R$ 4,40 para R$ 5,60. Vai lá, vamos arredondar. Ou seja, cresceu R$ 1,20. R$ 1,20 em 4. Ele praticamente, o dólar, então, teve uma capitalização, um rendimento de entre 22% do começo do ano nos últimos 3 meses. Coitado do devedor que tenha feito algum contrato com indexação em dólar. Ou em libra, ou em euro, qualquer moeda estrangeira, o real tá virando pó. Mas, em todo caso, o próprio credor, né, para o negócio funcionar, de repente é melhor ele abrir mão dessa indexação ou criar um índice diferente para que ele receba. Porque eu imagino que se a empresa já está numa situação difícil, numa situação de crise, ao ponto de pedir recuperação de empresa e a obrigação que ela tem para pagar de 3 meses cresceu 22%, de repente é melhor que o credor pare de especular com o câmbio e ceda uma parte ou boa parte para que ele receba, porque é melhor ele receber um pouco do que ele não receber nada, porque se ela entra em falência, quem vai receber primeiro são os trabalhadores, o fisco, enfim. Isso é o que a gente tinha para o artigo 50, que talvez seja um dos mais importantes dessa nossa primeira toada aqui de aula. A doutrina classifica esses meios de recuperação de diferentes formas. Uma dessas classificações possíveis agrupa em medidas financeiras, medidas societárias, medidas de gestão, medidas para captação de recursos e de transferência da atividade, das quais são apresentados alguns exemplos com base no próprio artigo 50. Bem da verdade, doutrinador de direito adora uma classificação. São os mesmos 16 incisos que a gente viu, só que eles foram reagrupados conforme se a finalidade é financeira, se é societária, se é de gestão, se é de captação de recursos, enfim. Mas as medidas financeiras, só vamos passar rápido por elas. Concessão de prazos e condições especiais para o pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Aí inclui prazo de carência, parcelamento de dívida, concessão de desconto, tudo isso para tentar readequar o fluxo de caixa do devedor, quando o problema dele é basicamente talvez um problema de liquidez. Outra medida financeira importante, redução salarial, compensação de horas, redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva, também já lemos essa. Medida societária, aí a gente vai para a parte que eu disse que seria legal se vocês assistissem o vídeo do pessoal do societário. Eu acho que tem 40 minutos essa aula. A transformação da empresa, que é a alteração do tipo societário. Meu exemplo clássico, Magazine Luiza, sociedade limitada, transformado em sociedade anônima, mas a gente tem incorporação, fusão e cisão. Nesses casos, o que se busca são mudanças na estrutura da sociedade para que permita o aumento da eficiência e desempenho da sociedade. Ou seja, aqui a gente entra
na crise que eu acho que talvez seja mais difícil, que é a crise de eficiência. A fusão, ela é a aglutinação de duas ou mais empresas formando uma nova que lhe sucede em todos os direitos ou obrigações. A cisão é o desmembramento, né, parcial ou total da sociedade que transfere seu patrimônio para uma ou várias sociedades já existentes. E a incorporação é a operação pela qual uma sociedade absorve outra que desaparece. Um dos meus alunos de societário da parte da manhã me trouxe um exemplo que eu desconhecia, que o grupo Total, um grupo de distribuidora de postos, né, que nem é brasileira, e eu não sei se é... agora eu não vou lembrar. Comprou o grupo Zema Petróleo. E talvez, por isso que eu também não sabia da notícia. Para que ocorra a transformação, uma empresa tem que deixar de existir. Então, se ela incorporou a Zema Petróleo, necessariamente aquela bandeirinha do Grupo Zema tem que sair dos postos de gasolina. E me parece, pelo que a minha aluna me informou, é que isso já está começando a acontecer. Já aconteceu no posto da Avenida Imbiara e ali na saída da 262. Como eu passo muito perto daquele da Antônio Carlos e aquele ainda está com a bandeira, eu não tinha percebido que eles já estão mudando. Mas é um exemplo de incorporação de uma empresa que a gente está cansado de conhecer, que é o Grupo Zema, né? Não o Grupo Zema, mas a Zema Petróleo, uma das empresas do Grupo Zema. Outras medidas referentes à gestão do devedor, substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou a modificação dos seus órgãos administrativos. Desculpa. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administrador e poder de veto em relação às matérias que o plano especificar, com o objetivo de permitir aquelas uma participação mais ativa na gestão dos negócios do devedor em prol de seus próprios interesses. D. Medidas para captação de recursos, aí a gente tem várias, aumento de capital social, conseguir captar novos sócios, alienação de bens de devedor, inclusive ações ou cotas, com relação à quinta categoria, que seria a transferência da atividade ou trespasse, né, ou o arrendamento do estabelecimento. E isso era o que a gente tinha para falar sobre os meios de recuperação de empresa. A gente conversou sobre o plano, fizemos uma breve recapitulação e conversamos sobre os meios. Eu vou parar a aula aqui e aí eu continuo para falar sobre os limites do plano de recuperação judicial e sigamos para o destino do plano, aprovação, se ela é tácita ou não, enfim, para a segunda parte da nossa aula, que eu imagino que serão em 2 partes, tá bom? Até daqui a pouco.